Até agora a gente veio falando de situações onde tudo estava parado e nenhuma grandeza física variava no tempo. Daqui em diante a gente vai começar a variar os dois, tanto no tempo quanto nas posições. Vamos começar com a variação temporal. Com a variação temporal, a primeira coisa que foi feita é uma correção na equação de Ampère. Essa correção foi introduzida pelo Maxwell e é o termo referente à corrente de deslocamento. Isso naturalmente vai refletir numa nova forma que a gente vai escrever a equação para o B e para o campo H. Para evitar a confusão no uso dessas equações, vamos ver quando e em que situações a gente deve usar as equações com o campo B ou o campo H, porque no final o que a gente quer mesmo é determinar o campo B. Vamos ver tudo isso. Vamos lá. A lei de Ampère na forma integral que a gente viu é essa aqui, onde esse campo B ele se encontra em vácuo, e é chamado de lei de Ampère no vácuo. O que ocorre então quando a gente começa a variar as grandezas no tempo? Para ver isso, vamos pegar um capacitor de placas paralelas como esse aqui do desenho. Experimentalmente, a gente pode medir essa corrente I aqui do fio e ela existe em qualquer parte que existe o condutor. Basta abrir o circuito e colocar o amperímetro e a gente vai medir a corrente em qualquer ponto do circuito. Esse desenho mostra também o ponto P. E para usar a equação de Ampère, nesse trecho retilíneo, o contorno adequado a ser usado é uma circunferência e a melhor superfície para tomar seria uma superfície plana. E essa superfície plana vai interceptar o fio, e com isso a gente resolve o segundo membro da equação de Ampère, que é a corrente de convecção, a corrente de deslocamento de cargas, que passa pela área que intercepta o fio. Mas pelo teorema de Stokes, a gente viu que a gente pode usar qualquer superfície definida por esse contorno. Então o que aconteceria se eu pegasse uma superfície como essa? Veja que ela não passa mais pelo fio, ela passa por entre as placas do capacitor, que está em vácuo. Com isso, a integral no segundo membro vai dar zero, e isso vai resultar no campo B igual a zero. E experimentalmente a gente sabe que isso não é verdade. Verifica-se facilmente que existe um campo no ponto P. Portanto, tem alguma coisa faltando na equação de Ampère. E Maxwell viu isso e estabeleceu que existe sim uma corrente. Mas não é uma corrente convencional. É uma corrente associada à variação temporal do campo elétrico no capacitor. E isso foi chamado de corrente de deslocamento, que é dado por essa integral, que é o fluxo da densidade de corrente de deslocamento, sendo esse JD dado por isso, ε0 dE dt. Essa foi a grande contribuição de Maxwell e essa correção introduziu novos conceitos no eletromagnetismo. Então vamos corrigir a equação de Ampère e colocar o termo da corrente de deslocamento. Então no segundo membro, a soma da densidade de corrente de convecção, ou a corrente livre, que vai ser então adicionada com a corrente de deslocamento. E essa é a forma final da equação de Maxwell para o campo B, quando a gente escreve naturalmente na forma integral. E as equações para o campo B ficam sendo essa equação de Ampère, agora com o termo da corrente de deslocamento, mais a equação que diz que o fluxo de B é nulo. A gente pode escrever a equação de Ampère de uma forma mais compacta, escrevendo em termos de corrente livre, que é o primeiro termo, e a corrente de deslocamento, que é o segundo termo no segundo membro da equação. E essa equação funciona bem quando o fio é rodeado pelo vácuo. Mas a gente viu que, se o meio for magnetizado, existe também uma outra corrente, que é a corrente de magnetização, e é dada por isso. E caso o meio tiver uma polarização, também vai existir uma corrente de polarização, que a gente vai colocar aqui sem demonstrar, mas é dado por isso aqui, que é o fluxo da densidade de corrente de polarização, que é a derivada temporal da polarização. Portanto, a equação de Ampère escrita na forma integral, escrevendo com o campo B, fica desse jeito. A gente precisa incluir no segundo membro todos os tipos de corrente que eventualmente podem ocorrer. E como a gente não tem informações a respeito da corrente de magnetização e a corrente de polarização, a gente não tem como determinar o B usando essa equação. E dessa forma a gente usa a equação do campo H. E para determinar a equação para o campo H, vamos destrinchar essa equação. Fica desse jeito. E vamos lembrar que esse primeiro termo é da corrente de convecção, que é a corrente livre. Reescrevendo essa equação, a gente tem isso.
E usando as relações que a gente tem para o BHM e para o DEP, a gente tem esse resultado para a integral de linha do campo H. A gente viu que se a gente integrar a equação que relaciona o BH e o M, se a gente fizer essa integração em uma superfície fechada, a gente obtém uma equação para o fluxo de H. E dessa forma, as equações para o H ficam sendo essas duas aqui. A primeira seria a lei de Ampère para qualquer meio, e a segunda refere-se ao fluxo de H, que é menos o fluxo da magnetização na superfície fechada. Essa equação do fluxo de H tem pouca utilidade para o que a gente está vendo aqui. E como o que nos interessa é o campo B, a gente determina primeiro o campo H usando a lei de Ampère, e do H a gente obtém o campo B. Vamos agrupar tudo aquilo que falamos a respeito da corrente de deslocamento. A primeira coisa é quanto ao nome. O vetor D é também chamado de deslocamento elétrico, então essa densidade de corrente, que é a derivada temporal, é chamada de densidade de corrente de deslocamento. E a outra coisa é que essa corrente não envolve movimentação de cargas. Ela está relacionada com a variação temporal do vetor D. E no vácuo, onde o D é igual a ε0e, a gente obtém que essa corrente de deslocamento está relacionada com a variação temporal do campo elétrico. Veja que ela não depende da intensidade, ela depende da variação temporal do campo. Agora, existem meios em que a magnetização ou a polarização elas são insignificantes. Por exemplo, em fios, com fio de cobre, fio de alumínio. E nesses meios a gente não precisa considerar corrente de magnetização nem corrente de polarização. O que vai contar é a corrente livre e a corrente de deslocamento. Então, num circuito como esse aqui, onde você tem um fio e um capacitor em vácuo, nessa parte do fio, sendo esse fio esses condutores convencionais, você vai ter no fio uma corrente livre e uma corrente de deslocamento. Mas a corrente livre é muito maior do que a corrente de deslocamento. Agora, entre as placas do capacitor e fora do fio, onde a gente tem vácuo, a gente vai ter a corrente de deslocamento. E a continuidade da corrente através do capacitor, da corrente que está no fio e a corrente que está no capacitor, então a gente tem na parte do fio a corrente livre e no capacitor a corrente de deslocamento. Agora veja que, uma vez que entre as placas do capacitor vai existir uma corrente de deslocamento, então a gente vai ter também um campo magnético nessa região. Ou seja, em caso em que o campo elétrico varie no tempo, a gente tem também, entre as placas do capacitor, um campo magnético. Agora, se for tudo estático, onde a gente não tem variação temporal, a gente vai ter apenas o campo elétrico. E é isso aí.